Seja bem-vindo ao nosso episódio. Nós vamos falar sobre mentoria, sobre mentorear pessoas, sobre uma jornada entre, sabe, aquela amiga generosa que vive dando conselho, mas, na verdade, ela é uma mentora que está ali escondidinha. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Meu nome é Keila Calil, eu sou psicóloga, mentora, neurocientista e, recentemente, eu me vi ouvindo os meus pacientes falando, mas por que você não vai mentorear as pessoas? Por que você não cria um programa de mentoria? E eu olhava para aquilo, pensava assim, mas o que as pessoas estão vendo, né? E foi uma jornada de mergulho para entender que valores eram esses que as pessoas estavam vendo, que de repente eu, muito ocupada, trabalhando ali no consultório, não estava vendo, não estava percebendo. Então hoje nós estamos aqui para discutir esse processo, essa jornada de mentoria, de amiga generosa a mulher posicionada. E para isso eu trouxe aqui a Lívia e a Júnia para conversar com a gente, e elas vão falar do processo delas, como foi o processo delas de posicionamento como mentoras. Pode se apresentar, Lívia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Keila. Bom, meu nome é Lívia Macedo, eu sou consultora e mentora de finanças. Yes. Hoje eu ajudo empreendedores a entenderem os seus números, a tomarem decisões mais assertivas através dos resultados que eles estão tendo dos seus próprios negócios. Muito bem. Meu nome é Júnia Grazi, eu sou escritora da Língua do Reino e mentora. Muito bem. Mentora do método CRIA. É um método que te ajuda a criar conexões com aquilo que você é e ativar, a ser você mesma. Muito bem. É interessante, né, nós nos posicionarmos com o nome mentora, porque às vezes vem aquela vozinha falando assim, quem você acha que você é? Né? Então, eu adoro esse tipo de coisa, porque aí a gente já aprendeu a ter uma voz mais compassiva. Então, o que é? Quem acho que eu sou? Eu sou uma pessoa que tem 17 anos de carreira, que tem mais de 15 anos de carreira, que tem quantos anos de carreira, Júnior? Em finanças, uns 18 anos. 18 anos de carreira, né? Quem eu sou? Sou uma pessoa que tem experiência de vida, de relacionamento de família, amigos. Então, assim, o que é uma mentora? Né? É alguém que está caminhando um pouquinho mais à frente ali, e que sabe me mostrar o caminho, né? Que sabe me direcionar em algum conteúdo. E eu lembro que o conteúdo de mentoria, ele surgiu já muito tempo lá atrás, eu não percebia. Eu criei um programa chamado Acelerador de Sonhos, e quem participou dele, acho que você participou também. Por coincidência, as duas participaram dessa mentoria, né? Foi o meu primeiro lançamento, assim, de mentoria. E o Acelerador de Sonhos veio de uma experiência muito particular. Eu tirei carteira de moto e coloquei isso nas redes sociais, toda felizinha e tal. E os comentários da mulherada eram, mas que mulher corajosa, como é que você pode fazer uma coisa dessa? E foi tão repetitivo a coisa do corajosa que eu fiquei pensando, gente, vamos combinar aqui, será que coragem é uma coisa que um nasce com ela e depois o resto não entrou na fila, né? Então, assim, coragem é uma emoção e ela é uma emoção que tem a ver com alinhamento entre o que eu sou, o que eu vivo no meu mundo interior e o que eu faço. Coragem é isso, né? Vem do latim, se eu não me engano, é latim, coractum. Tem a ver com verdade, com harmonia, trazer a verdade para fora. E aí eu fiz uma primeira palestra chamada Coragem. E a mulherada, o que eu descubro nessa palestra? Que a mulherada não tinha coragem para sonhar. E falei, como assim, gente? Como não pode sonhar? Eu descendo de uma família de italianos. Se italiano não sonha, gente, eu não sei quem sonha. Porque eles despencaram lá da bota para poder vir para cá, né, com uma promessa de terra e trabalharam duro e tal. Então, sonhar para a gente é algo natural. Nós devemos olhar para o futuro e criá-lo, imaginá-lo, né? E aí eu criei o Acelerador de Sonhos, que falava exatamente sobre isso. Sobre a gente fazer um detox mental das crenças que
enterraram a gente nelas, né? Talvez a gente realmente já começou a assinar essas crenças como nossas. Depois de fazer esse detox mental, começar a olhar para reciclar os nossos pensamentos, nosso sistema de crença. Porque, de repente, eu estou aqui pensando de uma maneira escassa. Isso eu não posso, isso eu não consigo, isso não é para mim, né? Quem me dera um dia, isso é para o fulano que viaja para fora, eu aqui só viajo no máximo para Betim, né? Então, assim, aquela coisa das repetições, né, que a gente vai fazendo. Aí, pensei nisso, criei o acelerador de sonhos, tive a oportunidade de ter vocês lá comigo. E ao final do acelerador aconteceu uma coisa muito interessante. Algumas resgataram sonhos e foram adiante. Outras paralisaram. E eu achei aquilo interessante. Falei, gente, como que o ser humano é profundo, né? Não é linear, não é aquela coisa assim. Não é porque eu te ensino que sonhar é legítimo que você vai começar a sonhar. E a partir desse processo eu fui trabalhando melhoramentos. E depois criei a mentoria Flechas. Por que Flechas? Porque, gente, nós como mulheres, nós temos milhares de distrações. Vamos combinar, entre todos os papéis que temos, nós temos muitas distrações. E a mulher, né, vamos usar ali o arco e a flecha, você tem que focar, tirar todas as distrações da sua frente, respirar fundo, olhar para o alvo e só se integrar com ele. Então, às vezes, na nossa vida, com vários papéis, o que nós fazemos, nós mulheres, nós vamos dando várias justificativas para não acertar o nosso alvo. Uhum. Mas a notícia é que o alvo é seu, só você acerta, tá? E aí, o que acontece? Ser uma mentora do CRIA, só a Júnia pode ser, a não ser que lá na frente ela comece a fazer o quê? Certificação facilitadora método CRIA, né? Já estou amplificando o negócio, né? Mentora. É assim que eu começo, é um perigo. Mentora de outras mulheres empreendedoras, não só mulheres, né, Lívia? Isso, hoje eu trabalho com empresárias, empresários, empreendedores, tanto homem quanto mulher. Então, pode estar ali começando do zero, aquele que já fatura milhões por ano. Eu faço esse trabalho de identificar ali mesmo os gargalos nos números. Então, eu atuo nas duas vertentes, homens, mulheres, do pequeno ao médio, vamos dizer, né? E a gente está numa fase no Brasil em que realmente são as mulheres que estão empreendendo mais, né, os pequenos negócios. Então, a gente vai ter um público maior mesmo, né, entre as mulheres. E eu criando ali a mentoria, eu percebi que o que travava as pessoas, a falta de conhecimento desse perfil. O que eu entrego para o mundo? O que eu entrego para as pessoas? Né? O que eu carrego? A Júnia, ela é muito engraçada, né? Às vezes eu brinco com ela assim, se eu falar a mesma frase que ela fala, é possível que alguém saia emburrado, chorando. Mas do jeito que ela fala, sai todo mundo rindo. E eu falo com ela assim, isso é muito injusto isso. Não falo isso não. O que eu falo é o seguinte, é uma questão de entrega. Quem você é, né? Que imagem é essa que você projeta no mundo mesmo, né? Que luz é essa sua? Então, assim, eu tenho muito mais a característica do sábio, né? Da sábia, do que a da brincalhona. Mas tá tudo certo. Imagina se todo mundo fosse brincalhão e todo mundo sabe, né? O mundo ia ser meio estranho, bem chato. Então, na mentoria, o que eu faço é trabalhar exatamente isso no primeiro momento. Qual é a sua identidade para dentro, né? Como que você se sente confortável, comunica, lidera, motiva, como que você olha para a sua vida, como você reage e como você é para fora. Né, assim, que papel é esse que você exerce? Se da sábia, se da exploradora, né? A gente chama isso de arquétipos. Então, a primeira etapa é essa. Por quê? Porque eu percebi que as mulheres não sabiam qual era a entrega delas. Né? Num segundo momento, a gente parte ali para pensar na nossa jornada. Mas quem vai... Gente, eu ouvi isso o tempo todo, e eu continuo ouvindo na outra turma, né? E eu tenho certeza que eu vou ouvir na outra. Quem vai pagar por isso? Né? E é uma dúvida que a gente tem. E eu vou te dizer, a turma 1, a turma 2, a turma 3 vai pagar. Por quê? Porque a dor que você tem
ela é compartilhada. Né? Então, assim, sempre vai ter alguém que quer ouvir da sua experiência e quer andar ali com você como mentora durante um tempo, porque você foi à frente. Então, é um processo de descobrir qual é a minha jornada e como eu conto essa jornada. Né? É um processo muito bonito. E eu queria perguntar para vocês como que foi esse processo de descobrir, né, o valor da sua jornada e como você assim percebeu que aquilo ali poderia, de maneira compartilhada, afetar outras pessoas, né? Assim, ajudar. Eu falo afetar, mas é positivamente, né? Ajudar, porque quando eu percebi o que estava acontecendo, minhas pacientes estavam pedindo, por favor, me ensine a ser mentora, né? Eu estou muito esperar, porta. Me ensine a ser mentora, porque eu não sei. Eu tenho muita coisa para entregar, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não acredito que alguém vai olhar para isso e trazer valor. É um pouco daquela síndrome da impostora, né? Eu, para falar a verdade, eu não gosto de falar da síndrome da impostora, mas nós mulheres muitas vezes não temos coragem porque a gente fica ouvindo essa síndrome da impostora, né, de que eu não tenho isso tudo que o outro está me dizendo, né, não acreditar nos elogios. Peraí, eu brinco, eu falei, quem te pagou? Quem pagou essa pessoa então para te elogiar? Foi você que pagou? A pessoa fez um elogio porque ela espontaneamente reconheceu algo de valor. Então, isso é que é legal a gente perceber. E essa é a segunda etapa da mentoria. E a terceira etapa da mentoria é realmente você criar ali, através de uma metodologia, que a gente ensina sobre o que é um método, né? Autoral, como você cria esse método com a sua cara, com a sua jornada, e lançar essa mentoria, seja para o público que for. Né? Então, assim, desde o acelerador de sonho, que é lançar o seu sonho, e se colocar, se posicionar, até o método flechas, né, a mentoria flechas, que é você se posicionar como mentora. A questão aqui é como eu posso parar de me atrasar, de me sabotar. Porque, gente, tem outra coisa que é incrível nisso também. Olha, o meu marido, o meu pai, os meus filhos. A gente vai contando essas histórias para si, né? E vai usando essas narrativas para se sabotar. Então, chega de sabotagem, né? Vamos nos posicionar. Por isso que eu trouxe duas mulheres posicionadas aqui para contar como foi esse processo de sair, vamos dizer assim, né? Dessa síndrome da impostora, onde eu me escondia, e para me enxergar valor na minha jornada e ainda transformar isso em algo de impacto para outras pessoas. Conseguimos fazer isso? Claro! Bom, eu vou começar porque eu comecei ali no acelerador de sonhos e o primeiro impacto que eu tive é que eu não reconhecia nenhum sonho. Acelerar qual sonho? Né? E nessa jornada, nesse processo, você foi trazendo ali ferramentas que nos ajudavam a desenterrar, igual você disse, aquilo que estava escondido. Na verdade, não é que eu não tinha sonhos, eu não conseguia ver naquele momento. Estava ali dentro de mim. Então, esse foi o primeiro start que eu tive. E como você disse, é tudo um processo. Eu me lembro que no meu processo, quando eu comecei ali no acelerador e fui caminhando junto com você, o quanto que eu fui me despertando, e o quanto que o seu papel como mentora foi me fortalecendo nesse processo, porque me fazia ver aquilo que eu não estava conseguindo. Então, você sempre dizia, em um momento ou outro dessa jornada, Lívia, isso você já carrega. Lívia, isso é seu. Eu olhava e falava, não é que faz sentido o que ela está dizendo? Então, o que eu quero dizer com isso? O quão importante é, independente do processo, seja de start ou até você se tornar uma mentora, ter alguém com você. Isso para mim fez toda a diferença, porque naquele momento que eu titubeava e falava assim, eu sou uma impostora, quem que vai pagar? É tão óbvio, óbvio o fluxo de caixa, é tão óbvio os números. Fala sobre isso, Lívia, né? O óbvio. Isso é simples. Isso é simples, mas quem vai pagar para fazer isso se eu faço com o pé nas costas? E
né, você sempre me incentivando ali, Lívia, olha para isso, você carrega isso tá com você, você distribui. E eu fui dando ouvidos para aquilo até tomar coragem, porque a síndrome da impostora, ela não sai da noite pro dia. Ela te afronta um dia e você confronta. No outro dia ela tá ali de novo. Até que você toma um impulso a partir de todo o processo ali de acompanhamento e você faz um lançamento. Eu me lembro que no meu primeiro lançamento, eu fui com a cara e com a coragem do jeito que eu tinha. Foi um momento de muita coragem que eu sentei e falei, eu vou lançar. Tem 2 pessoas me pedindo, eu vou lançar. 2 pessoas me pedindo, eu vou lançar. Escrevi. É sobre isso. Né? E eu me lembro que você falava, Lívia, é isso mesmo. E sempre apoiando no processo. Até que eu fechei a primeira turma com 10 pessoas. Incrível, e eu conduzi uma turma com 10 pessoas do início ao fim. E eu tenho feedbacks maravilhosos hoje que eu distribuo, né, na internet. Porque a gente tem que comemorar. É aquela coisa, ninguém sabe, né, o tanto que você lutou para estar ali, e aí quando você chega, você tem que mostrar a sua prova social e o tanto que você é capaz até para encorajar o outro. Então, para mim, nesse processo foi um despertar. Primeiro eu não sonhava. E eu fui começando a entender. Desde pequena eu gostava de ensinar. Eu tinha essa característica. Eu tinha meu quadro que eu desenhava e meu pai ficava olhando, que eu chamava a atenção dos meninos imaginário. E aí, sempre tive muita facilidade de ensinar, mas é aquela coisa, quem vai querer aprender? Meu Deus, ninguém vai pagar por isso. E aí eu fui entendendo que isso era pra mim, que fazia sentido, né, num primeiro momento. E hoje eu já tô na minha segunda turma, já tô conduzindo 12 pessoas nessa segunda turma. A gente começou agora em agosto. Enfim, pra celebrar mesmo. Pra celebrar. E aprendi a celebrar no processo. Porque você acha que é pequeno, mas não é. Não é pequeno você lançar. Não é pequeno você fazer uma formação indo em busca daquilo que você sonha, né? Daquilo que você quer. Já é um ato de coragem. Então, hoje eu aprendi também a celebrar. E hoje, assim, a minha vida é dedicada, né? Minha vida profissional é dedicada a ensinar esses empresários, empreendedores. Do pequenininho ali, eu pego na mão, não me importo. Ao grande, falo, vem cá, que tem alguma coisa errada aqui nesse número. Vamos organizar isso aqui. Mas é isso, assim, o processo. Tem gente de números, né, Júlia? Graças a Deus, tem gente de números. E você, Júlia, como foi esse processo? Bom, já no acelerador de sonhos, que começou a cutucar os sonhos que a gente tinha escondido, eu falava, gente, eu sempre quis ser mentora. Só que assim, né? Como que eu vou montar uma mentoria? Como que eu vou fazer as partes todas certinhas, fazer todo um fluxo? Eu não vou saber fazer isso. E eu queria ter um livro. E aí, de repente, eu comecei a escrever esse livro e fui escrevendo. Quando eu vi, o livro saiu, nasceu o livro. Aí eu falei, eu não vou deixar isso só no e-book, não. Eu vou imprimir. Eu quero um livro físico, vou registrar, vou fazer a catalografia, né? Catalogar, o registro. Você quis fazer um ousado. Eu falei, papel, vou fazer tudo. Isso aí. Eu vou fazer o livro físico, vou registrar tudo certinho. Eu vou fazer. E aí, de repente, já vamos fazer diagramação, a capa. E quando o livro chegou, eu falei, Jesus, eu tenho um livro. Então, assim, foi uma coisa foi um acelerado mesmo. Foi uma coisa muito rápida. E o livro chegou, eu falei, eu tenho um livro. E aí veio o Flechas. E a Keila, quando eu cheguei, a gente entrega e fala, a minha mentoria é sobre isso. Ela não nasceu ainda, ela tá só formada na nossa cabeça. E quando ela consegue formular e colocar aquilo pra gente, ela inteira, e a gente vai por partes e vai colocando tudo na mentoria, quando ela nasce, que você lê, você fala, meu Deus, tá aqui, a mentoria tá pronta. Então, o método CRIA tá pronto. Então, eu comecei fazendo uns vídeos, né, sobre identificar a fala, aí veio o livro, eu dei uma pausa para lançar o livro primeiro, e agora já focando na mentoria mesmo, porque a mentoria é linda, sabe? É uma consciência do que a pessoa precisa resgatar dentro dela e mudar, né? As vozes, por exemplo, você trazer aquela voz crítica para fora e enfiar a compassiva dentro lá, entendeu? E trazer a consciência de que você
Você pode mudar a sua forma de falar, trazer essa reconexão com o que é bom, né? Essa intencionalidade com o que é bom. Você trazer essa identidade para fora. Eu falo que eu lancei uma campanha e deu muito certo, que era mudar o dicionário interno, sabe? Às vezes você tem um dicionário ruim sobre você mesmo e mudar essas palavras e no final você ativar aquilo. Então é muito... Quando ficou pronto, eu fiquei até emocionada. Eu falei, gente, é para isso mesmo. É isso que eu sonhei, é isso que eu vou fazer. E eu, assim, eu recebi uma palavra sobre isso, que eu era facilitadora de jornadas. Então, aquilo que eu capinei, sabe? Que eu coloquei tijolinho por tijolinho. Eu fiz um caminho para que as pessoas viessem atrás de mim de uma forma mais fácil. Então, você também é uma facilitadora de jornadas. Aquilo que foi difícil para você chegar hoje, né? Que foi sofrido, que foi, meu Deus, e agora você chegou num lugar... Você vai trazer pessoas atrás de você de uma forma mais fácil. A Keila é facilitadora de jornadas, né? Ela, uma caminhada de 17 anos, o que ela não passou para chegar hoje? E a gente vai atrás, colhendo os frutos que ela está colhendo junto, né? A gente vai colhendo, ela foi plantando, a gente fala chorando, plantando, caminhando, chorando, plantando, caminhando. Quando vem a colheita, colhe todo mundo junto. Então é isso, facilitadoras de jornada. Muito bom. Vocês lembram, assim, qual foi um momento em que você falou assim, eu quero ensinar o que é simples, né? Isso para mim é simples. Aí eu falo isso sempre assim, olha, o simples é o mágico para o outro, né? Porque o simples quer dizer que você tem maestria naquilo, né? Porque as coisas por si só, elas não são simples, né? Elas não são declarar, né? Mudar mentalidade não é simples, mas é possível. Lidar, aprender com os números da minha empresa. Pode ser mais simples? Pode. Mas é simples a partir do momento que você tem maestria naquilo. Então você coopera, né, traz o seu simples e para mim vai ser mágico. Uau, né, vai iluminar meu entendimento. Nossa, a Lívia me facilitou nisso. E todas as vezes que a gente entrega maestria, a gente acelera pessoas. Processos, negócios, relacionamentos, é sobre isso, né? Então, o que eu acho incrível é que muitas vezes nós mulheres, nós achamos, quando a pessoa fala assim comigo, mas isso é muito fácil, quem vai pagar sobre isso? Eu falo, achei o que aquela pessoa faz, né, com maestria. E tem gente que faz muita coisa com maestria, né? São mulheres que, se você abrir, como fazendo uma analogia de baú, tá cheio de tesouro ali dentro, né? Por isso não é à toa que as mulheres empreendem tanto do jeito que elas fazem. Mas uma coisa que de repente fez com que clicasse para você, assim, o que é que fez você perceber, cara, eu sou mentora disso, né, assim, para mim foi perceber que as minhas colegas de profissão me procuravam para desenhar todo e qualquer palestra, livro, serviço. E aí o meu marido falava assim, cara, mas por que você fica fazendo isso? Eu falei, bom, primeiro, por que eu não fico fazendo? Porque eu não faria isso. Ele, tudo bem, mas isso não é uma mentoria? Por que você não chama as pessoas para isso? E ele falou, deixei quieto, gente, nem ouvi. Mas quando as próprias pacientes, fora até da psicologia, começaram a me dizer isso, por que você não ensina isso? Por que você não fala isso? Por que você não mostra isso pra gente? Eu falei, realmente, o que é simples para mim vai virar uma chave na vida do outro que vai produzir agilidade. Então, eu percebi que eu poderia ensinar pessoas a liderar pessoas, ou seja, eu poderia ensinar mulheres a mentorearem outras pessoas. Porque é uma coisa que eu faço, aí já vem lá da administração, eu já fazia há 23 anos, 25 anos, na verdade, quando eu comecei a ser voluntária num lugar ensinando jovens a se verem, né, e se instrumentalizarem com o estudo. Então, eu já fazia isso há 25 anos. Mas por que eu não posso fazer isso, então? Então, foi ali, naquele momento, que eu percebi que o que eu gostava era de ativar as pessoas naquilo que elas tinham de maestria. Foi realmente naquele momento que me deu o clique e surgiu ali o Flechas.
E você, Júnia, quando te deu o clique, né, do cria? Quando as pessoas começaram a falar comigo, né? Você vê muito o lado bom das coisas, né? Você sempre tá vendo o bom. Você não tá escondendo nenhuma dor aí, não é possível. Não é possível que você sempre tá falando uma coisa positiva. E aí eu comecei a perceber que pra mim era mais fácil não reclamar. Uau. Não ser reclamona. Uau. O tanto que as pessoas reclamavam, eu estava sempre mudando a fala, sabe? Eu sempre mudando a fala, sempre mudando a fala. Na minha parede tem lá tudo escrito, com várias declarações. Então eu sempre percebia que eu saía escrevendo as coisas e repetindo, falando. E aí algumas pessoas viam isso, meus post-its ou alguma coisa que eu escrevia, e começavam a fazer também. Eu também vou escrever isso. Eu também vou escrever no meu espelho alguma coisa que eu quero muito e vou escrever também. Então, independente de ser a palavra, né, ser a Bíblia, ser algum versículo, alguma coisa positiva, né, sobre si mesmo, independente de ser uma frase positiva, uma frase bonita que você viu na internet, algo que te faz bem. Então, eu comecei a falar isso para as pessoas. Anota no post-it, pega um batom e escreve no espelho: eu sou forte, eu sou amada, eu sou capaz, eu vou conseguir. E as pessoas começaram a fazer isso. Então, quando eu percebi que elas estavam, gente, que coisa boba, vamos escrever no post-it, né? Vamos mudar a forma de falar, mas na hora da dor não é bobo. Você está falando aquilo que você não está acreditando naquela hora, né? Você está se esforçando. Eu estou vendo um caos diante de mim e estou falando de coisas regulares, estou falando de bênção, estou falando de vitória, né? Estou falando de sonhos realizados, mas o mundo tá tudo virado de cabeça para baixo. Então, quando eu comecei a perceber que eu tinha essa facilidade de, mesmo na hora, chorando, desesperada, eu vou vencer. E as pessoas ficavam impressionadas com isso quando eu falava, sabe? E de fato eu via mudança na situação mesmo, por causa das minhas declarações. Isso não tem como negar. É ciência, é neurociência, sabe? O que você fala, vem um som mesmo, você libera um som, muda a sua mentalidade, faz novos caminhos na sua cabeça e você começa a agir. Com as pessoas que estão em volta. Exatamente, muda a atmosfera, começa a mudar as coisas. Então, quando as pessoas começaram a querer fazer o que eu fazia, anotar um papelzinho, eu chego no trabalho, eu vejo papeizinhos lá colados. Que legal. Porque elas viram que, olha, se ela tá vencendo, né? Se ela tá conseguindo melhorar uma situação, sentir paz e ser alegre desse jeito, por causa de um post-it que ela colou na frente dela, eu também vou fazer isso. Então, parece muito simples, mas é uma coisa que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito bom, muito bom. Legal. E o seu livro? Está sendo vendido onde, quando? Conta pra gente. Então, o livro está sendo vendido na Wiclap, né? Tá na minha bio também no Instagram, Júnia Grazi. E ele chega na sua casa, o livro físico, tá? Então, é um livro, eu gosto do papel, eu acho que anotar, porque tem vários exercícios nesse livro, tem algumas coisas que você precisa praticar e escrever, tem as declarações que você pode fazer todos os dias, para todas as áreas da sua vida. São mais de 300 declarações. Gente, tem pro ano todo. Combina. Tem um ano todo. Então, são declarações que você pode fazer para todas as áreas da vida. Tem exercícios, identificar mentira e rebater com a verdade e repetir. Eu falo muito da repetição porque eu acho que, às vezes, a gente precisa mesmo quebrar muralhas, assim, sabe? Fortalezas que já tá lá há anos, você tá acreditando numa mentira há anos, não é tão fácil. Não é só chegar e falar assim, eu vou vencer, que você... Não. Não você é mentalizar, não né? é mentalizar, é algo mais profundo do que isso. É uma declaração que você vai fazendo e vai acreditando. Você começa a respirar aquilo que você declarou. Então, o livro ensina isso. E o método CRIA leva a gente para onde? Então, o método CRIA, ele é assim. Eu coloquei aqui uma colinha para não esquecer, né, gente? O verbo, ele que dá novo. O verbo criar é trazer novidade, é dar o novo. E eu fiz um acrônimo, CRIA. O C é a consciência, é você ter consciência de onde você está hoje. Legal. Né? O R é a reconexão.
você vai restaurar aquela identidade. A partir do momento que você se reconheceu, você vai restaurar a sua identidade. O I é, de fato, firmar a sua identidade, é quem você é de verdade, e o A é ativar. Então, quando você chega no A, você já se conheceu, já mudou muitas coisas nesse percurso, e você vai ativar. É praticar aquilo para você nunca mais ser a mesma pessoa. É sempre uma mudança, melhoria contínua, né? E para quando essa turma abre, né, Lívia? Isso mesmo, já tô Por querendo favor. fazer. Não é? Eu já tenho o livro, diga-se de passagem, Não é? agora eu já Também quero tenho. fazer a Tô mentoria. mandando para as amigas e tudo. Cadê a data da mentoria? Ai, gente, em breve. É, gente, conheço. Em breve. Ela vai traz ela aqui para falar da mentoria, Ela vai tá bom? me dar um empurrãozinho de novo. Já me empurrou demais. Em breve. É, porque tem muita gente, realmente, essa coisa da mentalidade, né? Do reclamar, do olhar para a coisa errada, do não gerar gratidão. O dia fica pesado, Eu o ambiente recebi fica ruim. muitos feedbacks do livro que eu nem imaginava. A pessoa falando assim, meu Deus, Júnior, eu não sabia que eu era tão reclamona assim. Olha, que incrível. E tá né? tão bom pra mim, eu leio e falo, nossa, vou falar, vou declarar. E quando eles começam a reclamar, eles se lembram, não, eu não tô no caminho errado, deixa eu voltar atrás. E isso tá sendo tão bom, né? Os feedbacks que eu tenho recebido de pessoas mais velhas, falando, meu Deus, era isso que estava me deixando triste, isso estava me trazendo preocupação. Então, quando eu começo a declarar lá em casa, eu ando, tenho um papelzinho colado na parede, está me fazendo tão bem na minha casa, na minha família, eu tô tão feliz de ver, que incrível, tá sendo muito né? bom. Não tem preço uma coisa dessa, né? Verdade. E você, Lívia? Que momento em que deu o clique? Bem, eu sempre fui apaixonada pelas finanças, né? Então eu fiz um MBA em finanças e comecei a mergulhar nesse universo. E eu comecei a falar sobre isso, porque a gente fala muito do que a gente gosta. Ama, exato. E todas as vezes que eu falava sobre números, as pessoas tinham muita facilidade em entender. E eu perguntava, você entendeu? Tipo, Lívia, tá muito claro, eu não entendi os números dessa forma. E eu vi que a cada vez que eu conversava com as pessoas, elas tinham uma clareza maior do que o normal. Porque na cabeça delas é muito difícil, não é pra mim. Só que a forma como eu conduzia, como eu explicava, eu ficava até sem graça depois. Ficou alguma dúvida? Não. A maestria ia Não. aparecendo, Nenhuma né? dúvida, tá muito claro. Até hoje, nas minhas mentorias, eu acompanho todo mundo muito de perto, né? Toda semana eu pergunto como que tá, como estão as atividades. Não, Lívia, é só eu fazer. Eu entendi tudo que você explicou. Bacana. Então, eu fui percebendo isso e as pessoas foram também me dizendo, Lívia, seu olho brilha quando você fala sobre isso. Eu entro num flow. Então, quando eu me vi entrando num flow e explicando aquilo ali, de graça, eu fazia de graça, eu explicava. Eu me lembro que na época da pandemia, eu dava, né? Eu já dava mentoria sem saber que era, exato. gratuitamente. É a amiga generosa, né? Amiga generosa. E eu explicava, eu trazia para perto e eu desenhava. E aí eu fui entendendo. Também foi um processo de que eu poderia alcançar mais pessoas assim. E essa facilidade de explicar um número, de trazer leveza para ele, foi o que me despertou. Falei, nossa, então eu consigo conduzir essa pessoa até o final de forma muito clara. Porque eu preciso que ela entenda todos os processos, porque eu estou falando com empreendedoras que daqui a pouco são empresárias e elas precisam fazer disso o dia a dia hábito, né? delas, né? Não é algo que ela vai fazer ali, vai embora, graças a Deus aprendi. Não, é todo dia. Então, principalmente para aquele que quer crescer. Então, como eu vi essa facilidade, eu falei, poxa, tá apontando, né? Porque os sinais apontam para o nosso futuro. Então, eu tinha aqueles sinais muito claros. E aí, eu fui entendendo sobre mentoria, fui conversando com pessoas, fui acompanhando mentoras e entendi que fazia sentido para mim. E aí que eu comecei a estruturar e comecei a atuar como mentora para além da consultora, que a consultoria faz parte também da minha jornada, mas a mentoria onde eu conduzo grupos, ela é nova, né? Eu já estou na minha 2ª turma e graças a Deus, assim, finalizando com bastante êxito e as pessoas reconhecendo ali, né, o seu papel e o seu número, o que precisa fazer para se tornar realmente um empresário com segurança e com saúde financeira. Porque essa questão
do dinheiro, né, que a gente conversava às vezes, Uhum. né, que o dinheiro, a má gestão gera, né? Você não deita sua cabeça no travesseiro com uma má gestão financeira, gente, você perde paz, né? E a Lívia criou como é que é o nome da metodologia? Próspera. Ela ainda colocou um cifrão legal lá ainda, né? No S, né? Isso. E aí você vende, faz a turma em sequência, cíclica, como que é? Eu faço a turma de tempos em tempos. Então, depois que eu finalizo uma turma, eu ainda acompanho por um tempo. Então, são datas... Tem um follow-up. Isso. Então, eu não tenho datas fixas. Então, durante o ano, eu vou abrindo essas turmas, vou divulgando no meu Instagram. E, em paralelo, aquele que não pode esperar uma turma fechar, eu faço a mentoria individual. Né? E aquele que é muito grande, que já tem uma desorganização muito acentuada, né, e já tem um faturamento às vezes mais alto, eu direciono para a consultoria, porque é um trabalho mais minucioso. Sem dúvida. Gente, mentoria não é sobre técnica, né? Mentoria realmente é sobre esse olhar particular e trazer para fora o que essas pessoas têm de potencial, né? E se fez diferença para você, se algo que a gente falou fez sentido, né? Algo que eu falei sobre a mentoria Flechas fez sentido, ou, né, algo que a Júnia falou sobre a CRIA fez sentido, né? Sobre o método CRIA, se Próspera, né, a mentoria da Lívia fez sentido, você pode deixar aqui nos comentários, não importa se é para Keila, se é para Júnia, se é para Grazi, pode deixar nos comentários, se é para Júnia, se é para Grazi, é ótimo, se é para Júnia, se é para Lívia, problema de nome composto é esse, gente, você acha que está falando com duas pessoas, mas deixa aqui nos comentários algo, né, que fez sentido para você, faça perguntas, né, sugira outros assuntos que eu, como psicóloga, neurocientista, posso esclarecer para você, trazer outros convidados, trazer as mesmas convidadas. Você é livre. Coloque nos comentários, tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram. Nós estamos te esperando. Foi um prazer poder estar aqui com as minhas convidadas. Muito obrigada pelo tempo precioso de vocês. Vocês enriqueceram com os exemplos sempre, né? E muito bom estar aqui com vocês. Até mais, até o próximo episódio.